Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, muito boa noite. Eu digo muito boa noite porque estou gravando o programa à noite. Mas também muito bom dia, muito boa tarde. Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta-me Coisas. Hoje será um Conta-me Coisas diferente. Por quê? Porque estou em férias e estou bem longe já do local habitual onde gravo o programa. Estou em trânsito, em caminho para o Algarve, e neste caminho eu realizei já alguns sonhos que para mim são, quem me conhece, são muito importantes, são razões da minha existência. No caminho para o Algarve, paramos em Conímbriga, que era um lugar que eu tinha já há muito tempo planejado conhecer, e eu me emociono muito nestes lugares. Então fizemos uma visita toda para mim muito especial em Conímbriga. Aí chegamos a Sintra. Aqui em Sintra também foi maravilhoso conhecer o centro histórico, que são as partes, o que mais me enriquece, o que mais me maravilha, são os centros históricos, as partes medievais das cidades portuguesas. Também Cascais, que é em amplo espectro algo indescritível. Eram lugares aqui da região de Lisboa, que aliás conheço muito bem, que ainda não conhecia. Amanhã vou visitar o Castelo da Pena, o Palácio da Pena, que depois de Castelo já virou Palácio, né? E depois seguimos para o Algarve. Muito bem. E diante disso, como vocês podem ver, estou aqui num apart-hotel, né? Então, o programa de hoje será assim. Eu escolhi um programa que, dentre todos, é um programa muito caro para mim, é um programa cujo tema talvez seja o que mais me emociona, ou eu não sei nem sequer muito bem expressar. É um tema muito caro. E então, o programa desta semana será a repetição de um programa, que será apenas esta semana, o período que eu estou em férias. E na semana que vem já estarei de volta com um programa novo. Então, vou deixar aqui o programa que mais, de todos os que já foram gravados, como eu disse, o programa tem uma temática muito cara para mim, que é o amadurecimento, um modo de mudar mundos. Foi este o tema do programa que eu fiz e que mais realmente para mim é algo importante mesmo. Então ali eu trato deste tema, como mudar mundo, ou mudar o mundo e mudar mundos, o próprio mundo, mudanças profundas que são tão profundas que significa e que se transformam em mudanças de mundos, né? Do mundo todo, do meu mundo todo, ou inclusive do mundo de outros, ou mesmo o mundo, certo? Então, este programa é um programa, para mim, muito caro, muito importante, e eu sugiro, então, nesta semana, que não vamos ter um programa novo, um programa especial, porque também é fundamental termos férias. E, claro, não gostaria de simplesmente deixar um programa repetido, ou não fazê-lo, então, portanto, eu estou aqui conversando com vocês, rapidamente assim, e já logo ao me despedir agora, deixando esta indicação, este programa para ser revisto e com muito carinho, né, ser repensado. Aqueles que já ouviram, eu escolho como um programa muito importante para ser ouvido de novo. Pronto, e quem não ouviu, então vai ouvi-lo pela primeira vez.
o amadurecimento e as consequências de um processo de amadurecimento e também como se amadurece, como se faz, como se vive um processo de amadurecimento que terá sempre como consequência, né, a profunda mudança de algum mundo, seja o próprio, seja o mundo de alguém, e não há mudança do mundo de alguém sem a mudança do próprio mundo e também a mudança do mundo como um todo. Muito bem, é isso. Eu não vou dizer aqui, não é, aquelas coisas sempre que eu digo no final do programa, porque lá estará o programa, então, com a despedida e as indicações de subscrição e tudo mais. Desejo a todos que estão de férias uma maravilhosa temporada de férias e, oxalá, eu também venha a ter esta mesma temporada de férias com vocês também maravilhosa. Eu posso garantir que estes 2 dias, os primeiros 2 dias das minhas férias, que foi, eu entrei de férias na sexta, sábado e domingo, já estes 2 dias valeram, olha, por quase um mês de férias, porque foi assim, em 2 dias, uma quantidade. Eu disse, olha, o meu computador está fundindo, porque é tanta maravilha para mim, tanta informação de arte, de arquitetura, enfim, de tudo, de história, de antiguidade, que aliás eu amo apaixonadamente, né? Olhar para as obras de arte arquitetônicas da antiguidade, da Idade Média, etc., realmente me deixam completamente enlouquecidos. Então, são 2 dias, estão sendo 2 dias que eu estou assim, nas alturas, nas nuvens. Pronto. Então é isso. Faço aqui a primeira pequena despedida, porque agora vem o programa, e desejo a todos maravilhosas férias, para os que estão de férias e para os que não estão, também maravilhosos tempos de verão. Muito obrigado, um grande beijo a todos e a todas, e estaremos com um novo programa na segunda-feira que vem, como de hábito e de costume. Muito obrigado, um grande beijo a todos e a todas. Até mais. Tchau, tchau. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindes, muito bem-vindas a mais um Conta-me Coisas. Aliás, ele está sendo ultimamente um Conto-lhes Coisas, né? Não tem problema. É um programa da Rádio Transforma Online. O que temos hoje? Hoje temos o amadurecimento. Eu sou Andy Wagner, terapeuta psicanalista, terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Trocando em miúdos, o que é isso? Ajuda as pessoas a nascerem de novo. E que normalmente consigo. Consegui fazer comigo, porque não conseguiria fazer com outros que chegam a um ponto na sua vida que consideram que, sim, talvez eu consiga. E é disso que nós vamos falar hoje, o amadurecimento. Por isso, tenho 14 anos de idade. Olha como eu sou mal conservado, né? Com 14 anos de idade, com essa cara. Não, mas é 14 anos de idade de uma vida, né? Uma vida que começou, de novo. E 43 da outra. Quer dizer, eu gosto muito daquela teoria da reencarnação, né? Eu acho que eu não precisei, eu não acredito, infelizmente ou felizmente, não sei, na teoria da reencarnação. Mas eu não precisei, nem na teoria do céu e do inferno, muito menos. Mas pronto, eu nasci, quer dizer, eu supostamente, né, não precisei desencarnar e reencarnar noutro corpo para ter a sensação de que a vida começou de novo. E não tive nada, assim, nenhuma experiência de quase morte, nem nada disso. Foi só uma experiência que eu vou falar um pouquinho hoje, uma experiência de aquele texto do isto acaba em morte daquele que vivia sob a escravidão da expectativa alheia, do olhar alheio, essa questão. Falando isso, então, o programa de hoje eu escolhi falar sobre amadurecimento. E para isso eu vou começar com uma história. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, né? Eu já disse quem eu sou, o que eu faço, por que que... sou filósofo, não é?
conferencista, palestrante, enfim, também sou especialista em sexualidade humana, que mais? E trabalho numa organização, onde exerço essa função de especialista em sexualidade humana, numa organização portuguesa de direitos humanos, onde trabalho numa função técnica especialista, né? Especializada, melhor dizendo, acho, que é o trabalho sobre as questões da sexualidade humana com vítimas de violência, sobretudo em função da sua sexualidade. Pronto, dito tudo isso, vamos então ao amadurecimento. Primeiramente, eu quero contar uma história composta, criada, vivida por mim, é a minha história. Então, eu criei uma maneira de contar essa história. Ela pode parecer meio irreal, mas ela não é. Ela é exatamente assim em cada ponto, em cada vírgula. Então, lá estava eu, adolescente, e como todo adolescente, eu acho que nem há exceção, né? Talvez em situações muito específicas, mas em princípio, né, as exceções são muito raras. O adolescente, o impúbere, né, pré-adolescente, adolescente, ele enxerga mesmo, tem a sensação verdadeira, todos, vocês que estão assistindo meu programa de rádio, quando se lembrarem disso, vão dizer, era mesmo. Nós sentimos, sim, verdadeiramente, que, metaforicamente falando, podemos voar, não é? Quando nós somos adolescentes, nós acreditamos mesmo que podemos mudar o mundo. Quem é que não teve esses arroubos, não é? De desejo, né? De achar que sim, poderia mudar o mundo. Então, lá estou eu, não é? Essa sensação que a gente sente de que pode mudar o mundo, não vou falar ainda do que nós ouvimos, todos nós que estamos aqui, eu e todos que estão ouvindo esse programa, ouviram, quando sentiam essa coisa que a gente ouve, aquela coisa de jovem, aquela coisa de adolescente, né? Estúpidos. Olha, eu quase caí nessa. Então, quando a gente está lá, isso é aquilo que eu digo que a gente sente mesmo que tem asas. Tem asas, a gente sente que tem asas. Né? E eu me lembro muito bem dos meus primeiros voos. Né? Lembro-me mesmo muito bem dos meus primeiros voos. Aliás, ele está aqui, eu estou me lembrando de qual foi um voo meu assim. Daí me estatelei com a cabeça contra uma pedra. Pá! Quando acontece isso na nossa vida, imagina um pássaro, né? Qualquer um. Pode ser um condor, um gavião, pode ser daquelas aves enormes, pode ser um beija-florzinho pequenino, né? A diferença entre eles é que eles têm tamanhos muito diferentes. O que os une, o que os fazem, né, muito parecidos é que para ambos, tanto para o condor como para o beija-flor, o colibri pequenino, para ambos o céu é o limite, né? Eles são diferentes de tamanho, mas não quanto a esta perspectiva de suas vidas. O céu é o limite para o condor, para o beija-flor, né? Então estou eu lá com a cabeça, com um galo deste tamanho, porque saí, tentei voar e pá, estatelei. Não é? E aí o que acontece? Às vezes acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? O que acontece?
A gente, assim, daquele jeito, né, completamente desnorteado, frustrado, e pumba, pousa numa árvore. Pousa numa árvore. Num galho de uma árvore, né? Fica lá, pousado. E aí, tonto, com a cabeça doendo, se sentindo... A pessoa está se sentindo muito mal, né? E esse é o momento que a gente está lá naquele galho e ouve. Nós ouvimos um coro enorme, um coro de 1000 vozes. Chegou a hora de amadurecer. Menino, amadurece. Põe os pés no chão, né? Amadurece. Está na hora de pôr os pés no chão, se tornar um adulto, né? Então, nós ouvimos, né, este couro, este couro, este coro de vozes cantando, amadurece, põe os pés no chão. E aí, o que a grande maioria faz? Olha para o chão e vê aquela multidão caminhando, todos bípedes e uma boa parte de quadrúpedes, porque uma grande parcela vira os quadrúpedes mesmo. E aí olha para aqueles grilhões dourados, brilhantes, com aquela corrente dourada, com aquela argola, não é? Com aquela caneleira, não é? De ouro puro dourado na canela, não é? E aquele grilhão. E fica fascinado, acha que é isso mesmo, olha para o chão, nem voa, desce pelo tronco da árvore e amadurece. Alguns poucos, se dão conta de que, espera lá, dá uma olhada assim, não são muitos, verdade. Aqui embaixo eu estou olhando um coro de 1000. Aí eu olho para cima, uma meia dúzia lá de pássaros, como eu. Um condor, um gavião, uma gaivota, uma pomba, um pardal, um beija-flor. E aí, alguém diz esta frase, Andy: amadurecer não é pôr os pés no chão. Amadurecer é aprender a voar com destreza. Esta é a história do verdadeiro amadurecimento. E então, eu hoje me orgulho imensamente. Aliás, eu escrevi alguma coisa agora, recentemente, nas minhas redes sociais, que, aliás, coitadinhas das minhas redes sociais, estão abandonadas, porque faz quase uma semana que eu não estou por lá, por causa de questões de trabalho. Uma questão sobre isso. Andem por lá, tem umas coisas interessantes no meu Facebook, no meu Instagram, umas questões, umas postagens lá, umas postagens mais recentes, e numa delas eu falo sobre isso, sobre o amadurecimento. O fato de nunca ter me tornado um adulto, e sim uma criança com experiência de 57 anos. Nunca ter posto os pés no chão, e sim ter aprendido a voar com destreza, ainda que os primeiros voos tenham me derrubado.
cair nos primeiros voos, como todos os pássaros. Todos os pássaros caem nos seus primeiros voos. Saem todos desengonçados nos seus primeiros voos, né? Só que eles não ouvem que eles devem se tornar devem deixar de ser pássaros, não é? Só porque os seus primeiros voos saíram uma porcaria, saíram todos atrapalhados. Então, essa é a primeira história que eu gostaria de contar hoje sobre o verdadeiro amadurecimento. Então, assim eu amadureci. Eu amadureci. E, desta forma, uma parte conseguiu voar e realizar sonhos. Aqueles sonhos que eu também digo que quando a gente se torna adulto, eles se tornam impossíveis, né? São só sonhos de criança. Quem se torna adulto não os realiza. Não os realiza. Então, o meu trabalho também é esse, é fazer os adultos se curarem dessa doença, a adultez, e voltarem a ver o mundo e a si mesmos com os olhos de uma criança, com as possibilidades dos olhos de uma criança, né? Quem não ouviu e quem será que pode dizer assim: ah, não, eu não, nunca. Quem não tem, seria interessante dizer-me aqui, quem não tem na sua mente uma frase que eu jamais, nunca, na minha vida, esta frase foi proferida por mim como profiro para dizer a frase, mas não por mim. Aquela frase que uma pessoa diz, não é? Afinal de contas, a gente não pode mudar o mundo, né? O mundo é o mundo e a gente não pode mudar o mundo, né? Eu nunca disse essa frase, jamais, 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 jamais diria, acho que nem sob tortura eu diria esta frase. Depois eu vou chegar a esta frase, porque tem um outro episódio que eu quero contar, muito interessante, sobre questão de amadurecimento. Então, esta primeira história é o meu conceito de amadurecimento e como eu faço com que as pessoas amadureçam, não importa a idade que tenham. Não importa a idade que tenham. É preciso amadurecer. É preciso amadurecer. Quem já cortou suas asas, há formas de fazê-las crescer outra vez. Quem as atrofiou, melhor, está um pouco melhor, está menos ruim do que, está menos mal do que o que cortou, né? Mas elas nascem de novo, elas crescem de novo. Isso é muito mais sério do que parece. Isso é muito mais sério do que parece. Pronto. Essa é a primeira coisa. Agora eu quero ir para a segunda coisa, que foi um episódio... Hoje eu estou fazendo um programa, aliás, eu me esqueci de dizer isso, um programa assim meio... daqueles que, aliás, eu adoro. Assim, um programa daqueles de contar histórias. Estou aqui com coisas técnicas. Estou contando histórias hoje. Eu adoro contar histórias, aliás. Tem alguns sonhos que eu ainda não realizei que, pronto, vou realizar, não é? São aqueles sonhos que... O maior de todos, né? o maior de todos os sonhos, contra todas as forças cósmicas, eu já realizei. Aliás, dois. E uns quantos outros, mas ainda faltam alguns pequenos. Mais ou menos assim que eu quero explicar. O maior sonho era ter... Isso é metafórico, ok? Vamos supor que o maior sonho fosse ter uma casa. Aquela casa dos sonhos. E o sonho se realizou.
Agora falta mobilá-la. Mas mobiliar uma casa é muito mais fácil do que ter a casa, sobretudo aquela casa, né? Pronto. Então agora falta algumas questões internas, né? Mobilá-la ou mobiliá-la, como se diz no Brasil, ao meu gosto, né? Já há uma boa, já está próximo, né? Já está agradável, não está vazia lá dentro, né? É óbvio, né? E é isso. Mas então o que eu estava dizendo? Que eu iria, que eu trabalho na cura da adultez, na consolidação do amadurecimento do ser humano, do ser, levando-o a, quando necessário, nascer de novo. Talvez alguns estejam percebendo, tá, mas peraí, tem uma contradição aqui. Como assim? Não é? Sim, tem. Por quê? Haha, eu olhei para lá assim, vocês aí embaixo não me enganam, não. Eu vou para lá. Só que eu passei a minha vida inteira voando como... Aliás, isso me lembra muito a história do Fernão Capelo Gaivota. Vamos dizer qualquer pássaro, né? Vamos dizer que eu passei uma grande parte da minha vida voando como uma pomba, não é? Voando como uma pomba. Maravilha voar como uma pomba. Só que eu não era uma pomba. Aqui teve uma coisa. Aqui teve uma coisa, né? Alguma coisa, uma influência daquele coro lá me fez ter medo. Me fez ter medo. E eu configurei a minha vida sobre, ou melhor, sob este medo. Então, eu nunca tinha tido, até pouco tempo, coragem de ser um condor, que era o que eu era. Eu voava. E voei. Não é? Mas voei supondo que era, vamos dizer, uma gaivota. Né? Uma gaivota. Mas não ia, não era, não estava, não assumia que, na verdade, eu era um condor. E cada um sendo o que é. Se fosse uma gaivota, não assumia que era uma gaivota e só assumia que era um pardal. Se fosse um pardal, não assumia que era um pardal e só assumia que era, sei lá, o quê. Pronto. Né? Isso é assim, por isso. Eu dirimo aqui esta contradição. Porque quem segue e segue-me, quem me segue nos meus programas, já mais ou menos sabem, né? Ao que eu estou me referindo, que tem a ver com este nascimento, né? Que faz com que eu só tenha 14 anos, que foi a retirada do olho do mundo, do olho do outro, de mim. Ele fica lá olhando se quiser, mas o olho tá lá. O olho é dele, o mundo olha com o olho que ele quiser. Então, esse foi por isso. Aí sim, ai, vem cá, fulano, preciso chamar um condorzinho, que também estava aprendendo a voar. Vamos embora. Agora vai como tem que ser. E aí aconteceu agora, essa semana, pronto, esse é a segunda história que eu quero contar hoje, que foi muito engraçada essa história. Aconteceu que eu estou construindo, aliás, auxiliado por uma profissional
muito competente. Eu estou construindo um projeto profissional, né, para alargá-lo, ampliá-lo e pronto, agora eu quero e vou necessitar das redes sociais. Até agora ainda não necessitava muito das redes sociais. Mas agora, com este universo que a pandemia, né, inaugurou, fez, né, virtual, a possibilidade de praticamente não precisarmos mais para trabalho, não é? Para determinados tipos de trabalho. Eu já não tenho sequer mais um consultório. Claro que eu adoro ter um consultório. Eu devolvi meu consultório, vou voltar a ter um consultório outra vez, assim que essa questão toda acabar, porque obviamente que eu amo estar sentado na minha poltrona com o meu paciente à minha frente. Mas nunca mais vou deixar de ter, talvez até a maioria dos meus pacientes, que agora eu posso ter onde eu quiser, no Brasil, na Colômbia, como acontece, como está acontecendo, aqui em Portugal, né, em várias regiões. Não é necessário, né? Dá para... Pronto. Diante desta nova realidade, não, agora eu quero fazer uma coisa interessante nas redes sociais, né? Estar, né? Quem sou eu, né? O mundo físico reconhece-me perfeitamente. Então agora vou começar a estar, estou começando a estar de outra forma no mundo virtual. E aí, construindo as coisas nesta perspectiva, estava com esta profissional, repito, muito boa. Eu vi um clarão aqui, a minha televisão está ligada, que os meninos deixaram a televisão ligada e me chamou a atenção. Bem, nessa perspectiva, eu estava com ela e estávamos traçando quem sou eu, né? A minha singularidade, né? A minha autenticidade, né? Até porque as redes sociais são feitas não para que a pessoa se mostre ou para que a pessoa mostre como ela é, mas para justamente mostrar como ela não é, não é? Então eu vou estar lá no meio de tudo isso, certo? Mostrando quem eu sou, indo contra a maré, né? Não é a maioria, não é a maioria, não é? Pronto. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, eu ouço esta frase que é, de novo, deixem aí se alguém não disse essa frase alguma vez na vida. Se disse, é porque crê. Não tem como nós dizermos alguma coisa que nós não cremos. Ah, foi só brincadeira. Mentira. Se eu não creio, eu não digo. Não há como. Isso é um mecanismo do nosso cérebro. Aqui que são questões técnicas. Há um mecanismo no nosso cérebro que não permite que nós digamos o que nós não cremos. Então, quando eu acho que eu não creio e digo, dá uma examinada, porque o buraco é mais embaixo. Então, quando alguém diz assim, pô, também não vai mudar o mundo, né? Uma força de expressão, apenas uma força de expressão, jamais alguém diria uma coisa dessas se considera a possibilidade de ser um instrumento de mudança do mundo todo. E o mais engraçado, que foi incrível, não é? Porque nós estávamos usando um instrumento, essa profissional está no Brasil, nós estávamos usando um instrumento de um homenzinho que mudou o mundo, que foi, não é? Bill Gates, por exemplo, e a Microsoft e tudo isso, mudou o mundo diametralmente, como Santos Dumont e os irmãos Wright,
mudaram o mundo. Nada mais ficou igual ao que era. Ou como Thomas Edison, ou como, sei lá, tantos, pouquíssimos, que mudaram o mundo. Quando alguém muda o mundo por acaso, porque já me disseram assim, né? Não. Tem gente que mudou o mundo por acaso. Não queria mudar o mundo, não, por acaso. Quando alguém muda o mundo por acaso, não existe lá na cachola algo dizendo que não se muda o mundo. Não existe isso lá. Talvez esta pessoa nunca tenha pensado que ela poderia mudar o mundo, mas nunca pensou que não poderia. Não existe este programa no seu inconsciente. Mesmo que ela nunca tenha pensado assim, eu vou mudar o mundo. Não. De repente, o que eu descobri? Mudou o mundo todo. Quer dizer, ela, primeiro que o inconsciente, obviamente, que tem as condições de saber se eu vou ou não vou mudar o mundo. Não é? Meu inconsciente, obviamente, que tem informações que eu não tenho. Quer dizer, como se nós fôssemos duas coisas. Eu tenho uma parte de mim que sabe coisas que uma outra parte de mim, que é essa que está falando com vocês, que não sabe. Não é? Não sabe. Só sei inconscientemente. Agora, o que se pode ter certeza absoluta é que todos os poucos que mudaram o mundo, de alguma maneira, conseguiram não ter nos seus inconscientes a informação de que não se muda o mundo, né? Não se muda o mundo. Tá o quê, Andy? Quer mudar o mundo agora? Não, eles não tinham isso. E quando alguém não tem isso, essa tem duas possibilidades. Mudar o mundo? Não. Duas. Quando se tem isso... mas Andy, também, tu vai querer mudar o mundo agora, pá? Essa só tem uma possibilidade. Perceberam do que eu estou falando? Pronto. E foi muito engraçado, porque eu estava ali e tive que dizer assim, certamente, tu não vais mudar o mundo, não é? Como quem inventou, como Bill Gates mudou, né? Era muito engraçado, foi muito hilário, porque nós estávamos usando, nós estávamos ali usando uma coisa que mudou o mundo nas últimas décadas, né? O mundo não existe, aquele mundo já não existe mais, nada mais daquele mundo existe. E nós estávamos ali, eu fiquei assim, analisando, gente, que coisa como é a formatação da mente e como são os programas inconscientes. Porque é óbvio que talvez eu não consiga mudar o mundo como o Santos Dumont mudou, como o Bill Gates mudou, como o Einstein, o inventor da bomba atômica. Inventor não, né? Inventor, quer dizer, não, foi em função das descobertas dele, não é? Einstein, ou Thomas Edison, sei lá, desses, né? Agora recentes, não precisamos ir aos antigos. O inventor da roda, né? Por exemplo, o inventor de outras coisas, né? Que mudaram o mundo, mas é claro que eu posso não conseguir mudar o mundo só porque eu tenho duas opções. Eu posso não conseguir e posso conseguir. Posso conseguir parte, mas nunca existiu
não é? Esta limitação de que eu não poderia mudar o mundo. Até agora, ora, o que eu fiz para mudar o mundo? Mudei os mundos de pessoas, isso sim, de alguns grupos. Mudei o meu. São mundos, são mundos. Mas eu estou falando do planeta, não é? Estou falando do planeta. Para mim, é a coisa mais natural do mundo supor que, de repente, amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10 anos, aconteça alguma coisa que o que fica vai mudar o mundo todo. É natural do mundo, isso é óbvio. É óbvio que pode. Basta que eu não tenha, porque eu sei que não tenho, eu sei que não tenho. Sempre foi algo muito doloroso. Sempre senti um calor subindo, né? Quando eu ouço alguém dizer alguma coisa dessas para mim, como se estivesse me ensinando, não é? Dizendo, não é? Assim, querido, pegue seu grilhãozinho e siga, né? Não me pendure esse grilhãozinho na minha canela. Pronto. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje. Primeiramente, o que é amadurecer? Segundamente, condições para mudar o mundo. O mundo todo, um mundo, porque o mundo é uma coisa, um mundo é outra coisa, e o meu mundo. Todos são mundos muito grandes, né? E para mudar qualquer um destes mundos, a possibilidade que eu tenho é não ter nenhum elemento que... mas nós não somos perfeitos, né? Este nós não somos perfeitos não tem nada que ver com ser perfeito ou não ser perfeito. É simplesmente uma outra forma de dizer, bom, mas pá, isso eu não sei fazer, isso eu não consigo fazer, isso não é cabível de ser feito. Isso é uma repetição de um programa que, pronto, estabelece. E aqui não pensem que estou falando de qualquer coisa mística, aliás, sou um profissional bastante pragmático e bem pouco dado às questões místicas, mas sim sei bastante bem como o nosso cérebro funciona, como a nossa mente funciona e como os nossos programas inconscientes e os naturalizados, que são duas coisas diferentes. O inconsciente eu nem sei que tem, mas tenho como deduzir, tenho como descobrir se tem ou não. E os naturalizados, que são aqueles que eu não sei que são programas, eu penso que são como eu sou, né? Mas eu sou assim, né? Essas coisas. Então, pronto. Talvez eu tenha arriscado hoje ser subjetivo. Aliás, que não é nem sequer uma característica muito minha. Mas hoje eu fui muito subjetivo. Aquela coisa mais ou menos assim, para bons entendedores, meias palavras bastam. E como eu acho que eu sei quem é meu público, acho que vai muito bem. Então, o programa de hoje foi isso. Foi este. Primeira parte, eu acho que vai estar lá no título assim. Primeira parte, amadurecimento. Segunda parte, o indispensável para poder mudar o mundo, seja lá que mundo for. E espero que com isso tenha dado esperanças, criado muitas esperanças, não é? Porque isso é, por incrível que pareça, bem mais fácil do que parece mesmo. É bem mais fácil. Em um momento da minha vida, me pareceu, sim, ser absolutamente impossível ser condor. Era absolutamente impossível. Mas é uma grande armadilha. Este aparentemente ser impossível
só perdura até que eu tire o olho do mundo de cima de mim. Quando acaba em morte, como o texto da Nina, daquela terapeuta, quando acaba em morte, então sim, fica fácil. Fácil. Mesmo fácil. E, claro, que às vezes, não é? Assim, é muito engraçado. A gente precisa de ajuda para depois se dar conta, ai, como eu fui burro, meu Deus, eu poderia ter feito isso sozinho. Mas, normalmente, a gente não consegue ver. E aí, vai lá, deixe-me ver isso aí. E vai procurar, né? Procura ajuda, qualquer coisa assim. E aí se dá conta de que barbaridade, né? Que quadrúpede que eu fui o tempo todo. E eu falo isso um pouco brincando, mas só que isso é uma coisa que constrói tragédias, né? Constrói dores terríveis, sofrimentos atrozes, vidas infelizes, vidas frustradas, coisas muito feias e muito dolorosas. Mas pronto, isso é só uma grande ilusão causada pelo medo do olho do outro. Porque desde pequeno nós ouvimos o que o outro vai dizer. Ande. O que o João vai dizer? O que o titio vai dizer? Nós crescemos assim. Menos mal que eu me lembro, né? De olhar assim e pensar mesmo o que vai dizer. Mas para uma esfera da minha vida. Para outra esfera, não. Tanto que todos, mais ou menos, devem saber a minha história. Eu estive, não é? 30 e tantos anos, porque foi dos 8 até os 40 e tantos, numa masmorra, né? Numa masmorra, num calabouço, não é? Numa esfera, né? Ou se pode dizer de uma outra maneira, tendo um... tá aqui, olha, eu nunca tinha pensado nisso, meus amigos queridos. Voava. Eu voava. Meus amigos, meu público querido, eu tive agora aqui uma coisa impressionante. Claro que eu voava, mas eu voava como um morcego, não como um condor, só à noite. E com uma caverna, não é? Com noite, ou então com o teto de uma caverna me impedindo a voar, não é? Como um morcego. Não me tornei, não é? Não aterrisei, não me agrilhoei, mas que coisa, quando vocês virem, ou vocês que ouviram, melhor dizendo, o programa passado que eu falava da caverna, estão lembrados da caverna? Da caverna, daquele ataúde, aquela coisa toda? Tá aí, não é? Olha só. Momento interessante da minha vida, não vou me esquecer nunca mais deste momento aqui, fazendo este programa de rádio. Não é? Eu não encontrava uma forma de dizer que eu não voava como um condor. Olha, claro! Eu era um morcego. Que coisa, estou emocionado. Olha só. Tendo aquela descrição toda já feita, escrita, não é? Sobre a caverna e tudo mais. Então, pronto. Não conseguiram me convencer de que eu tinha que descer. Mas eu escondia-me para voar, ou voava mais na escuridão, como um morcego, porque
estava no armário, né? Estava no armário. Pronto. Foi um grande programa. Foi um grande momento. Estou ouvindo um telefone tocar por aqui, vibrando, sei lá eu. Pronto, é isso. Um grande beijo. Ah, que beijo nada. Devolve meu beijo, não tem beijo nenhum. Primeiro, subscrições. As mesmas. Basicamente são 3. Ó, a Rádio Transforma e Andy Wagner. Tá? Rádio Transforma, Andy Wagner. Os 2 em 3. YouTube, Facebook, Instagram. Ok? Meu e-mail, pereira_andi@yahoo.com.br. Um grande beijo. E vocês foram testemunhas de uma coisa muito significativa. Olha que coisa séria, né? As coisas inesperadas. Pronto. Até a próxima segunda-feira. Um grande beijo a todas, a todos e a todos. Até mais. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.